Que me assiste pelo canal Leonardo Estopa, e boa noite de novo quem está me assistindo pelo canal do Estopa. A gente já está ao vivo pelo canal do Estopa há uns 20 minutos. Eu queria agradecer a todos vocês pelas participações. Deixa eu mudar meus monitores que estavam virando para um lado, agora eles precisam virar para o outro. Queria agradecer a todos vocês pelas participações. Queria lembrar que é muito importante vocês compartilharem para a gente aumentar o alcance. Eu estou fazendo a transmissão dessa live a partir das 10 horas, hoje eu atrasei um pouquinho, mas a partir das 10 horas pelo canal do Estopa, e quando são 10 horas e 30 minutos eu entro aqui em rede nos dois canais. Eu queria muito agradecer vocês que estão participando e queria pedir vocês, por favor, compartilhem para a gente aumentar o alcance, mas compartilhem a transmissão que está acontecendo no canal do Estopa para a gente conseguir aumentar o alcance do canal do Estopa. Deixa eu já, eu já estou conversando com o pessoal, o assunto que nós começamos no canal do Estopa, pessoal, foi a respeito da balela sobre as armas como uma solução para o problema da violência. Até parece que liberar as armas realmente vai acabar com o problema da criminalidade, né? É uma grande ilusão. Ah, não, mas agora, e olhem, são várias pessoas e pessoas com até um pouco de reputação, pessoas que você pensa, são pessoas inteligentes, que falam, não, mas agora o bandido vai pensar duas vezes antes de invadir a casa de alguém, porque aquela casa pode ter alguém armado, claro. Todos os crimes no Brasil são crimes de invasão. A gente não tem assaltos nas ruas, a gente não tem assaltos de carros, de motos, é tudo invasão. 99,99% dos crimes no Brasil são relacionados a arrombamentos e invasões de domicílios. Já o resto são crimes de corrupção, todos, obviamente, do PT. Deixa eu agradecer vocês aqui pelas participações. Agora que eu vi o microfone apareceu, não era para aparecer. Deixa eu colocar aqui os comentários do canal do Estopa, que estão bombando aqui a respeito do assunto. Enquanto eu coloco os comentários do canal do Estopa, deixa eu ver se eu já consigo achar aqui como é que está a audiência. A live da noite no canal do Estopa, 346 pessoas assistindo. E aqui no canal, live da noite no canal Leonardo Estopa, deixa eu ver quantas pessoas assistindo. 148 pessoas assistindo. Então a live no canal do Estopa está ganhando em audiência nesse momento. Temos 116 pessoas no Facebook Leonardo Estopa, mais 88 pessoas no Facebook Dilma Resistente. Queria pedir muito vocês que, por favor, ajudem compartilhando aí para a gente aumentar o alcance. Deixa eu ver aqui, me fala Ciancap. Isabel Ramalho, quero ele com o direito de se armar para defender-se. O direito de se armar para defender-se é uma coisa muito interessante sob o aspecto de que, olha, e a capacidade de se defender, né? Eu penso na questão... O que eu penso, quando eu penso nessa questão de armas, a primeira coisa que eu penso é, eu teria coragem de sacar uma arma, né? Pensa em vocês, gente, olha, eu vou chamar vocês para uma reflexão dentro de 2 segundos. Enquanto vocês compartilham, por favor, para a gente aumentar o alcance, eu queria falar com vocês coisas que as pessoas vão aprender quando elas tiverem armas. Quando as pessoas tiverem armas, elas vão ter um certo treinamento. Quando a pessoa for comprar uma arma, ela vai ter um certo treinamento. A pessoa tendo esse treinamento, ela vai ficar sabendo que a gente não vive no fantástico mundo de Bob, a gente vive no mundo real. Eu vou dar um exemplo para vocês. O primeiro exemplo que eu vou dar para vocês é a respeito do cunhado da Ana Hickman. O cunhado da Ana Hickman. Deixa eu contar para vocês. É um caso que toda a sociedade brasileira concorda que foi legítima defesa. Eu tenho minhas dúvidas porque eu acho que houve excesso em legítima defesa e eu acho que ele deveria ser pronunciado para o júri. Se eu fosse do júri, eu ia absolver, claro. Obviamente eu ia absolver, mas eu acho que o juiz não poderia ter feito aquilo que se chama absolvição sumária, que é não ter nem o processo no júri. Mas, indiferente de qual seja a sua posição, a minha posição pessoal é que ele agiu de forma correta.
90% das pessoas, pelo menos, vão concordar que ele agiu de forma correta. Eu estou falando do cunhado da apresentadora Ana Hickman, que teve um quarto de hotel invadido por uma pessoa armada. Esse camarada armado entrou para matar a Ana Hickman. Na briga, o cunhado da Ana Hickman matou esse cara. Mesmo sendo um caso de cinema, um caso fantástico de um arrombador que foi com a intenção de matar, a arma foi do arrombador. Mesmo assim, o cunhado da Ana Hickman teve uma denúncia por parte do Ministério Público e o caso foi para julgamento. O cunhado da Ana Hickman teve que pagar um advogado para fazer a defesa dele na justiça. Porque mesmo que toda a sociedade brasileira tenha uma espécie de concordância que foi aí legítima defesa, uma coisa nós também precisamos concordar. A justiça precisa apurar se foi realmente legítima defesa. O que acontece é que o eleitor do Bolsonaro, ele tem uma expectativa de que no momento que uma arma for utilizada por um cidadão de bem para matar um cidadão de mal, imediatamente vão vir aplausos, ele vira herói e acabou por aí. Não acabou por aí. Ele vai responder um processo. Agora deixa eu pedir para vocês mais uma vez, por favor, compartilhem para a gente aumentar o alcance. Lembrando que essa live ela está sendo gerada agora, ainda está escrito grandão aqui, Leonardo Estopa, mas essa live está sendo gerada no canal do Estopa. Então é muito importante que vocês ajudem a compartilhar essa live para a gente conseguir priorizar as transmissões no canal do Estopa. Se você não for inscrito, eu te peço, por favor, se inscreva no canal do Estopa. Eu voltei a fazer os vídeos curtos, não vou voltar, eu já voltei a fazer os vídeos curtos. Então, se você estiver assistindo pelo canal Leonardo Estopa, por favor, marque para receber notificações, que o YouTube desativou todas as notificações. Quase ninguém está recebendo as notificações. Então, veja bem. José Benetton fale por você, Estopa. Aqui temos um Jack Bauer, um 007, um agente especial que pensa completamente diferente de mim e realmente teria uma atitude diferente. Eu estou chamando a atenção de vocês por causa do seguinte. Nós moramos em um país em que as pessoas fogem de ser testemunha. Uma pessoa acabou de ser roubada, o ladrão, para ser preso, a polícia precisa conseguir testemunhas do roubo para o ladrão ser preso. E todo mundo foge de ser testemunha. É esse mesmo Brasil em que as pessoas fogem de serem testemunhas que vai ter brasileiros aí que vão atirar para matar bandidos. Agora, eu vou falar com vocês. Eu estava falando sobre a questão do cunhado da Ana Hickman, porque através do caso do cunhado da Ana Hickman, a gente consegue ter noção do que é a justiça brasileira e mostrar para as pessoas o que é a justiça brasileira, né? Vejam bem. Quando você usa uma arma, você responde um processo. Por mais que a gente entenda que o Bolsonaro está liberando a posse para as pessoas se protegerem dentro de casa, a primeira ideia que se tem, principalmente entre o eleitorado do Bolsonaro, é que você pode pegar o revólver e matar todo mundo que estiver entrando na sua casa. A primeira ideia que se tem é assim, olha, o cara começou a mexer no portão, eu meto bala. Essa é a ideia que se tem. Não, não é bem assim. A ideia não é essa. Lembrem-se, eu comecei contando a história do cunhado da Ana Hickman, que respondeu um processo, porque mesmo que toda a sociedade tenha ficado do lado dele, afinal de contas, ele é um cara que pode ter agido em legítima defesa, ele matou alguém. Então, imaginem vocês que uma pessoa começa a invadir o portão, a invadir sua casa, você pega a arma e atira naquela pessoa. Você vai responder um processo e até você provar que aquela pessoa ia fazer mal à sua família, você vai responder o processo e vai pagar pelo crime. Ah, não, mas aquela pessoa ia me roubar. Se uma pessoa for te roubar, se uma pessoa for furtar a sua casa, você não tem o direito legal de matar essa pessoa. É engraçado, pode ser revoltante, mas não tem. Não tem. Então, quando uma pessoa vai comprar uma arma, ela fica sabendo disso tudo. Ela estuda um pouquinho a respeito do Código Penal. Imaginem vocês que todos os brasileiros armados vão saber que se eles usarem a arma para defender alguém,
eles vão ter uma excludente de ilicitude, o que significa que você pode realmente pegar sua arma e matar o bandido que estava ameaçando a vida de outra pessoa. Jamais você pode matar sua arma porque um bandido estava furtando ou roubando outra pessoa. Você não pode tirar uma vida porque a outra pessoa ia perder um patrimônio. Mas se a outra pessoa estava com a vida em risco, você vai poder tirar sua arma e matar. Mas até você provar que você estava agindo na defesa de outra pessoa, corre o risco de você ir para a cadeia, corre o risco, você vai responder o processo de qualquer maneira, é no processo que você vai provar que você agiu em legítima defesa ou legítima defesa de outrem. Então, você, se tirar uma arma para poder agir como cidadão de bem e matar uma pessoa que está roubando a outra, corre o risco de você ser jogado no chilindró, corre o risco de você ficar preso uns dias até seu advogado entrar com recurso e falar que não, legítima defesa de outrem. Aí vai rolar um processo. E eu vejo aqui o SR Chamum falando, para de viajar, Léo. Olha, o RS Chamum, se você estiver falando que eu estou viajando por causa do que eu estou falando a respeito dos procedimentos pós-utilização da arma, é muito importante que você entenda que você está conversando com um cara que está fazendo mestrado em Direito. Então, respeita um pouquinho. O que eu estou falando com vocês a respeito de como funciona um processo judicial após uma pessoa atirar na outra, eu não estou falando isso porque eu acho que é assim. Eu estou falando isso porque é assim. Pelo menos, fora da Operação Lava Jato, eles usam o Código Penal, o Código de Processo Penal, eles usam tudo isso. Então, se você usar uma arma para matar uma pessoa na intenção de defender outra pessoa, você vai responder o processo. Você pode ter, igual o cunhado da Ana Hickman, uma absolvição sumária, mas você vai responder o processo. Sabe o que significa você ter que responder o processo? Significa que você vai ter que gastar com advogado, significa que você vai ter que... e corre o risco de você ir preso, porque se chega lá, as testemunhas viram para o delegado e falam, não... O cara só estava roubando ela, o cara nem armado estava. Você vai pro chilindró, companheiro. Você não pode pegar uma arma e matar um camarada só porque ele é de pele negra e estava roubando outra pessoa, não. Se o cara não tivesse ameaçando a vida da outra pessoa, você vai pro chilindró. Aí, existe uma diferença. Lógico, se você for cunhado da Ana Hickman, o delegado vai te receber e falar que foi legítima defesa de outrem. Agora, se você não for famoso, se você não tiver posses, você vai para a cadeia. Por que eu estou falando isso? É porque você não deve defender outras pessoas? Claro que você deve defender outras pessoas. Eu estou falando isso é porque o brasileiro, quando ele ficar sabendo da dor de cabeça que ele vai ter se ele tirar a arma dele e atirar numa pessoa para defender outra, ele nunca vai defender. Sabe por quê? O brasileiro ele não quer servir de testemunha no processo. O brasileiro vê um crime acontecendo e foge para não ter que servir de testemunha. Não é esse brasileiro que foge para não ter que servir de testemunha que vai ser o herói que vai tirar a arma dele e vai responder um processo judicial para ajudar um cidadão de bem que estava sendo roubado. Não. O brasileiro ele pode estar com uma metralhadora dentro da mochila. Se ele vê uma pessoa roubando a outra, ele vai sair de fininho e fazer de conta que nem viu. A única hipótese de uma pessoa agir contra a outra é para ajudar um parente e mesmo assim se ele tiver certeza que o outro não vai conseguir reagir. E acontece muitas vezes que o cara acha que está reagindo. O colega meu de Mariana, mora em Mariana hoje, era segurança em São Paulo, ele falou comigo a história de que um colega dele, segurança armado, tentou reagir. No momento que ele tentou reagir, ele matou um, mas tinham outros do lado que acabaram matando ele. Tudo isso são coisas que as pessoas vão aprender quando elas comprarem armas. Então esqueçam a possibilidade de surgirem heróis armados no Brasil. A compra de armas, ela vai servir tão somente para, primeiro, enriquecer as fábricas de armas. Primeiro. Segundo, além de enriquecer as fábricas de armas, a gente tem um outro ponto. A compra de armas vai servir para criar possibilidades para as mortes estúpidas. Mortes estúpidas são mortes por suicídio. Mortes estúpidas são mortes porque um vizinho brigou com o outro por causa de um muro, por causa de uma árvore que está caindo do outro lado, por causa de uma sujeira que está voando de um lado para o outro. Mortes estúpidas. Olha,
Não pensa em você que a estupidez é uma coisa exclusiva dos brasileiros. Eu tenho uma experiência muito louca de quando eu estava morando na Inglaterra. Deixa eu agradecer que Fernando Marrá pensam que é filme de Hollywood, 007, né? Onde corpos desaparecem e no final fica com a mocinha. É exatamente. O brasileiro está se sentindo muito herói, está se sentindo o próprio 007, ou talvez o Jack Bauer. Está faltando muito semancol para o brasileiro hoje. Olha, eu vou contar para vocês uma história do que é. Eu tenho uma experiência de estupidez. Deixa eu agradecer aqui muito vocês pelas participações e pelos compartilhamentos. Deixa eu pedir vocês no Facebook, por favor, compartilhem no Facebook para a gente aumentar o alcance, mas depois venham participar com a gente aqui no canal do Estopa. Quem estiver aqui já no canal do Estopa, eu peço para vocês compartilhem esse link do canal do Estopa para que as pessoas saibam que a gente está transmitindo no YouTube. Essa geração de comentários acontece pelo canal do Estopa. Estamos transmitindo também no canal Leonardo Estopa para que as pessoas que têm costume de assistir pelo canal Leonardo Estopa tenham consciência de que a gente está mudando a live para o outro canal. O motivo da mudança é porque voltei a fazer os vídeos curtos e os vídeos curtos precisam ter um alcance maior. Para que os vídeos curtos tenham um alcance maior, a gente precisa lutar contra o algoritmo do YouTube que está desativando as notificações. Então, quem puder compartilhar, eu agradeço muito. Eu vou contar para vocês uma história, uma experiência pessoal que eu tive a respeito de estupidez extrema. Uma estupidez extrema com o vizinho. Quando eu estava morando na Inglaterra, eu era aquela pessoa extremamente incomunicável, porque eu fui para a Inglaterra para estudar e fiquei trabalhando e estudando. Eu tinha pouquíssimo tempo e eu não tinha muito contato com a vizinha. Eu morava numa casa que era aquela coisa de casa dividida. E uma das pessoas que morava na casa, ela recebeu uma encomenda que veio com aqueles isopores tipo chips. Aquelas coisinhas tipo fandangos, mas só que isopor, para proteger a mercadoria. Essa pessoa colocou no terreiro da casa o pacote com esses isopores e viajou. Aí, nesse meio tempo, eu estou estudando, nem vi o que estava acontecendo, eu só vi um momento que a vizinha veio brigar. A vizinha veio fazer guerra, ela não tinha armas. Na Inglaterra não é como nos Estados Unidos que o cidadão pode andar armado, não. Ela não tinha armas, mas ela foi para matar. Ela só não conseguia matar porque ela não tinha armas. Aí, quando você pensa, mas por que a vizinha foi matar? Porque um desses negocinhos, tipo fandangos, voou e quase matou o cachorro dela. Então pensem, olha, eu nem sabia que isso estava no terreiro. O meu negócio na Inglaterra nem era ir para o terreiro, era só... O que eu fazia na Inglaterra? Horário de folga, depois do almoço do serviço, eu gravava minhas lives. As lives não, eu gravava meus vídeos. Depois ia trabalhar de eletricista e depois estudava. Eu nem sabia que esses trequinhos tipo fandangos estavam lá no terreiro. E lá na Inglaterra, o animal de estimação é como se fosse um filho. O animal de estimação dela quase morreu por causa de um negocinho que a moradora, a colega de casa, deixou no terreiro. O pacote estragou com o sol, rasgou, as coisas voaram lá, o cachorro entalou e ela foi para me matar. Ela não me matou porque ela não tinha uma arma. Então, isso é o exemplo de uma estupidez entre vizinhos que pode acabar em morte. Lima Rocha fala, frescura dessa inglesa psicopata. Não, ela é uma... Aí entra a parte mais engraçada da história, só para vocês terem uma ideia de como que as pessoas são bobas, né? Aí eu vou contar a parte engraçada da história para vocês. Depois de toda a confusão, ela olha como a estupidez leva à estupidez. Essa mulher, ela percebeu que ela exagerou. No que ela percebeu que ela exagerou, e antes a gente se cumprimentava, essa coisa toda. Depois, obviamente, eu passei a nem dar ideia para ela mais, porque essa mulher é louca, não dá nem para cumprimentar essa mulher. A mulher quer me matar por causa de um isopor que voou no quintal dela, né? Mas não é o isopor que voou no quintal dela, o cachorro dela quase morreu. Essa mulher, ela passou a ter medo de mim, porque ela descobriu que eu sou brasileiro. O estereótipo do brasileiro, fora do Brasil, é aquele vendido pelos filmes. Na época, o filme brasileiro que estava rolando era o Tropa de Elite, Favela, essas coisas. Chegou o ponto da mulher vender a casa dela e mudar de endereço, porque
ela tomou uma atitude louca na hora e praticamente me ameaçou de morte por causa daquilo. E como ela me ameaçou de morte, e eu já sou um cara muito acostumado a ser ameaçado de morte, como ela me ameaçou de morte, ela começou a me perceber como uma ameaça. Aí ela mudou de casa. Aí vocês conseguem ver o que é o nível de uma estupidez entre vizinhos. A estupidez entre vizinhos, ela alcança níveis que a gente não tem a mínima condição de avaliar. Em São Paulo, quem me acompanha há muito tempo, lembra que eu estava tendo confusão no prédio que eu morava. Um vizinho de caráter muito baixo, ele fez uma reclamação que eu usava o piano após as 10 horas da noite. Eu nunca usei piano após as 10 horas da noite, porque obviamente eu tenho respeito com as outras pessoas, mas o vizinho de baixo, para ele conseguir gerar uma multa para mim, ele criou a situação de que eu usava o piano após as 10 horas da noite. Aí começa a azedar uma situação em que você fica muito nervoso e fala, o cara falou mentira a respeito de mim, o cara tá praticamente me caluniando e eu não vou deixar isso por menos. Aí a raiva vai subindo, chega uma hora que você fala, quer saber de uma coisa? É como dizem os bandidos, eu vou pagar meus anos de cadeia pra lá, mas eu vou dar cabo nesse cara. Aí você vai lá na hora da puta raiva, dá um tiro no cara, afinal de contas você é um cidadão de bem, você tem uma arma dentro de casa. Aí você mata o cara, morte estúpida. Morte estúpida, por quê? Por questão de estupidez, você nunca mais vai esquecer que você matou um cara. Por questão de estupidez, você vai gastar grande parte do seu patrimônio pagando advogados para que você consiga ficar fora da cadeia. E por causa da sua estupidez, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Aí você já é um homicida, né? Você tem uma morte nas costas. Felipe Amorim fala, boa noite, canal do Estupa. Sou carioca e estou morando em Santa Catarina, área bolsonarista. Ontem vi o homem saindo do carro e quase matando um homem de soco porque buzinou. Imagine se estivesse armado. Agora vai ser muito mais fácil. E olha, não imaginem que vai existir uma diferença entre posse e porte. Não vai existir uma diferença entre posse e porte porque as pessoas não vão ter medo de serem pegas. Olha, eu dirijo há 22 anos, nunca revistaram meu carro. Eu fui parado pela polícia 3 vezes em 22 anos. E nunca, absolutamente nunca, revistaram meu carro. Se eu tivesse ou no carro ou na moto, porque também nunca revistaram a minha moto, se eu tivesse no carro ou na moto uma arma, ela nunca teria sido encontrada. Você sabe o que significa isso? Significa que eu posso ter a tranquilidade que nunca vão revistar meu carro. Por que eu estou falando isso? Porque isso é a cabeça do brasileiro. Ele pensa, olha, se nunca revistaram meu carro, nunca vão revistar, eu vou deixar minha arma aqui, afinal de contas, um cidadão do mal pode aparecer aí e eu ter que mostrar que sou um cidadão do bem, armado até os dentes. A estupidez é uma coisa que, infelizmente, está tomando conta do Brasil, está tomando conta dos brasileiros. Deixa eu agradecer vocês pelo acompanhamento aqui, pela audiência, muito obrigado. São 464 pessoas assistindo aqui pelo canal do Estupa, mais 533 pelo canal Leonardo Estupa. Pessoal, aos poucos estamos migrando a live pro canal do Estupa, porque eu voltei a fazer os vídeos curtos e, infelizmente, o algoritmo do YouTube está desativando as notificações. Deixa eu trazer aqui. Essa notícia é muito interessante. Ela não é interessante, claro que ela não é interessante sobre o aspecto lógico, né, de pensar, nossa, que coisa legal é isso, que coisa legal como as pessoas são instruídas, né, não é interessante sobre esse aspecto não, mas é interessante no aspecto de como funciona o treinamento dos instrutores de tiro. Deixa eu agradecer Flávia Correia aqui primeiro pelo superchat no canal do Estupa, muito obrigado Flávia Correia, ela fala, brasileiro não está sabendo usar nem urna, imagina arma. É uma colocação muito boa. O brasileiro não sabe... Olha, se tem uma coisa que o brasileiro não sabe usar, Flávia Correia, é o cérebro. O brasileiro tem delegado a função de pensar há muito tempo e isso tem sido um problema seríssimo para o Brasil. O brasileiro realmente não tem dado chance ao cérebro. Isso tem sido um problema muito sério e eu tenho chamado a atenção. Essa questão da chance ao cérebro é uma questão muito importante porque se as pessoas não conseguirem pensar com a própria cabeça, é claro que a gente não vai conseguir convencer as pessoas
de absolutamente nada que a gente acredita. Então eu fico falando, dê uma chance ao cérebro, dê uma chance ao cérebro. As pessoas não estão entendendo muito bem o que significa essa ideia de dar uma chance ao cérebro, mas isso é extremamente importante. Deixa eu colocar para vocês. Eu vou apresentar para vocês agora, pessoal, um trabalho que eu estou fazendo, que é o trabalho antes, quem me acompanha desde antes, já conhece um trabalho que eu faço, que é esse trabalho tradicional que eu faço, que é a live, e vocês já conhecem também um trabalho que eu faço, que é o vídeo de fundo branco, que é um vídeo que comenta teoria a respeito, né, uma opinião a respeito do que está rolando na política. Mas eu queria apresentar para vocês, que ainda não têm o costume de assistir meus vídeos curtos, um trabalho de comentário que eu criei agora, que é o Tá no Twitter. A ideia do trabalho do Tá no Twitter é comentar os twitters importantes e fazer uma crítica a respeito dos twitters, porque os twitters tornaram-se uma espécie de comunicação oficial dos políticos. Então deixa eu colocar aqui para vocês. Agora deixa eu só ligar o som para dar certo. A Bolsa de Valores fecha com índice histórico, comemora o presidente Jair Bolsonaro. Eu penso comigo mesmo e pergunto para você, o que nós temos a ver com isso? Isso porque nós, simples mortais, não fazemos especulação na Bolsa de Valores. Ah, mas agora que as empresas estão lucrando mais, elas podem reverter esse lucro para os trabalhadores? Deixa de ser bobo. Pergunta básica, se seu patrão dobrar o seu salário, você vai pagar o dobro do preço nas mercadorias? Vamos cair na real. A especulação de Bolsa de Valores indica que as empresas estão tendo mais valor de mercado. As empresas podem ter mais valor de mercado tão somente porque agora os direitos trabalhistas estão prestes a serem retirados. Lógico, afinal de contas, se o Jair Bolsonaro consegue realmente tirar férias e 13º, a tendência é que a folha de pagamento diminua. E se a folha de pagamento diminuir, claro que as empresas vão lucrar mais. E se as empresas vão lucrar mais, a tendência é que elas tenham maior valor de mercado. Outro detalhe importante, o Jair Bolsonaro está lutando contra a preservação ambiental. É lógico que se o Brasil permitir que os ruralistas desmatem tudo para plantar bastante, os ruralistas vão valer mais dinheiro, ou seja, as propriedades rurais vão valer mais dinheiro e automaticamente sobe a Bolsa de Valores. Se o Bolsonaro vai começar a vender terras que antes eram demarcadas para índios e o Bolsonaro vai vender, obviamente, para gringo, porque brasileiro está sem dinheiro, eles vão ter que comprar reais para comprarem essas terras. Se eles começam a trocar muitos dólares por reais para comprarem essas terras, o dólar cai o preço. Eu dei exemplos para que você reflita aonde é que você se encaixa nesses meus exemplos. Você é um especulador de bolsa de valores que está comprando ações de determinadas empresas porque você tem a expectativa de que os direitos trabalhistas vão diminuir? Ou você é um trabalhador que está naqueles que vão ser sacrificados? A Bolsa de Valores reflete sim uma melhora na vida dos empresários, dos investidores, mas tem refletido uma piora na vida dos trabalhadores. Se você é um ruralista, você tem que comemorar sim essa diminuição da proteção ambiental. Afinal de contas, você vai produzir mais, a sua empresa vai valer mais. Mas se você é brasileiro, eu acho que você está na parte que vai sofrer com a contaminação dos rios, a contaminação do ar, o aquecimento global. Então eu acho que essa melhora na Bolsa de Valores não reflete na sua vida. Agora, se você é um daqueles que realmente compra muitos artigos importados, porque afinal de contas você usa dólares, claro, isso pode fazer uma diferença. Você pode ir passear na Disney, você pode ir para Miami, pode trazer muita bugiganga. Agora, se você é aquele pobre coitado como eu, trabalhador, que sempre vai no supermercado comprar com reais, a pergunta que eu te faço é o seguinte: em quantos por cento essa queda no valor do dólar refletiu na queda
no valor do pacote de arroz? Isso é uma pergunta básica, porque hoje dentro do Brasil nós temos aí pelo menos 99% da população que não faz especulação na Bolsa de Valores, que não vão ser beneficiadas por essas subidas na Bolsa de Valores, mas tem muita gente boba comemorando essa melhora da Bolsa de Valores, como se isso significasse alguma melhora para os trabalhadores. Enquanto essa melhora na Bolsa de Valores refletiu em melhora na sua vida. Muito obrigado, não se esqueça de se inscrever no canal Leonardo Estopa aqui no YouTube e marcar para receber notificações. Por causa das minhas lives, o canal Leonardo Estopa está aos poucos desativando as pessoas de receberem as notificações. Isso é uma programação automática do YouTube e a única coisa que você pode fazer para evitar isso é sempre marcar novamente para receber as notificações. Convide pessoas, compartilhe esse vídeo, ajude a gente desalienar alienados. Muito obrigado e até mais. A finalidade desses vídeos, pessoal, é vocês terem um material que dá para compartilhar de forma mais instrutiva, no sentido de que, imaginem que nem todo mundo tenha paciência para assistir uma live de 2 horas, isso a gente precisa concordar. Mas esses vídeos mais curtos condensam os assuntos, então eu estou fazendo pelo menos 2 vídeos por dia. Esse vídeo que você acabou de assistir, ele é um modelo novo que eu fiz, eu voltei com aquele modelo do fundo branco, que é o modelo onde meus trabalhos começaram, um fundo branco com os escritos coloridos, que os direitistas ficam falando que são meus vídeos com escritos feitos no Paint, mas eu acho que eles acabam chamando a atenção, porque é uma assinatura minha, as pessoas conseguem ver o vídeo e elas imaginam, não, isso aí é um vídeo do Estopa. E agora eu faço um modelo que eu acabei de mostrar para vocês, que é o Tá no Twitter, que é exatamente uma crítica a respeito do tweet de políticos. Eu vou criticar, claro, tweet de todos os políticos, não é só do Bolsonaro, mas as coisas mais bizarras são escritas pelo Bolsonaro. Mas eu vou trazer críticas, inclusive, aos políticos da esquerda, porque a gente precisa criticar se a gente quer realmente uma melhora, né, a respeito do posicionamento dos políticos de esquerda. Deixa eu agradecer aqui as pessoas que estão assistindo pelo canal Leonardo Estopa. Deixa eu agradecer agora. Se será... Charrete pergunta quem pune os juízes. Os próprios juízes, ou seja... como os próprios juízes punem os juízes, eles só vão punir os juízes que fizerem coisas que não agradem os juízes. É por isso que o Sérgio Moro não foi punido. O Sérgio Moro não foi punido porque o que o Sérgio Moro fez não desagradou os demais juízes, que é o Conselho Nacional de Justiça. Agora, se um juiz... Olha que engraçado. Quando a gente teve os movimentos de Fora Dilma, todos os juízes que participaram do Fora Dilma... nenhum deles foi punido. Já os juízes que participaram a favor da Dilma, contra ou fora Dilma, esses foram punidos. Então, ou seja, juízes, eles fazem tipo um clube da Luluzinha e a maioria do clube da Luluzinha decide o que pode e o que não pode ser feito. Cláudio Celos. E conta, Estopa, como eles punem? O Cláudio Celos, né, dando sequência, pergunta isso aqui no canal do Estopa. A punição é o seguinte, Cláudio Celos, imagina o seguinte, imagina que a gente tem uma coisa que chama Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça, a finalidade maior é que o Poder Judiciário se controle. Como que eles vão punir? Tem todo tipo de punição, até a tal da aposentadoria compulsória. É engraçado, né? Se um juiz cometer um crime muito grave, ele é obrigado a se aposentar e ganhar o salário dele. A maior punição que um juiz pode ter é ficar recebendo à toa em casa, ou seja, a maior punição que um juiz pode ter é a boquinha eterna. Mas como que eles punem? Eles punem avaliando se aquilo que o juiz fez incomoda os interesses do Poder Judiciário, não do Poder Judiciário como poder, mas como integrantes. Então, os membros do CNJ, eles incentivam algumas práticas, como, por exemplo, o Moro podia desrespeitar a lei brasileira, que ele não era punido pelo CNJ, porque ele estava desrespeitando a lei brasileira contra o PT. Já o Favreto, ele teve até o caso dele levado ao CNJ, porque o Favreto fez uma coisa que era contra os interesses da maioria das pessoas no CNJ. É tudo maracutaia, é tudo coisa feia, tudo, infelizmente, perdão da palavra, senhores juízes que são
honestos, a gente sabe que tem muitas pessoas no Poder Judiciário do Brasil que são pessoas boas, são todos, infelizmente, tudo no Brasil, tudo no mundo é o interesse das pessoas que está por detrás daquilo. Deixa eu trazer os comentários aqui. Alexandre Ferraz, Silva Ferraz. Estopa, gosta de tecnologia. Estou gostando de ver essa virada de mesa capitalista. O que seria uma virada de mesa capitalista? Eu tô bem perdido, tá, Alexandre Ferraz, Silva Ferraz. Eu não faço nem ideia do que seria uma virada. Uma virada capitalista. Uma virada de mesa capitalista. Bom, não sei o que é, não. Mas, enfim. Essa notícia aqui é muito importante a gente ler de uma forma bem crítica. Instrutor de clube de tiro pensa no seu inimigo. Há 516 clubes no país. Pensa no seu inimigo. Essa foi a orientação que recebeu a jornalista Megê Flores, da Folha de São Paulo, ao atirar pela primeira vez num clube de tiro na zona leste de São Paulo. A frase do instrutor resume o clima nos 516 centros de treinamento de atiradores do país. Números de dezembro de 2018, contando apenas os legais. Pensa no seu inimigo serve como um slogan do decreto de liberação de armas assinado por Bolsonaro. Olha, se a finalidade das armas é uma pessoa espantar o bandido com o medo do bandido pensar que a pessoa pode estar armada, treinar as pessoas falando pensa no seu inimigo é uma coisa que não dá muito certo, né? Imagina o seguinte, imagina aquele playboyzinho, classe média, que se acha o bonitão. Aí ele vai e recebe a notícia da namorada que não quer nada mais com ele, está terminado. Passam alguns minutos, ele fica sabendo que a namorada dele está numa boate, dançando e sendo feliz com um médico cubano. Aí aquele playboyzinho vai e lembra do treinamento de tiro dele. Pensa no seu inimigo. Aí ele vai lá todo ciumento, pega a arma e atira no novo namorado da ex-namorada dele. Esse pensa no seu inimigo é uma coisa muito complexa, porque nem sempre o inimigo merece morrer. Mas o Brasil está incentivando isso. E olha, tem toda uma cadeia de lucratividade através disso. A ideia da liberação de armas, ela traz também a ideia da privatização dos presídios. Nos Estados Unidos, presídio é um negócio que gera muito lucro. No Brasil pode ser também um negócio que gera muito lucro. Basta incentivar bobos que sejam criminosos. Isso vai dar muito, muito, muito lucro. Deixa eu ver aqui, Henrique Cabral, tá tendo aqui um quebra-pau aqui, deixa eu trazer de volta. Então, gente, olha, até essa ideologia de treinar as pessoas, incentivando as pessoas a pensarem no inimigo na hora de praticarem tiro, isso é muito estranho. É muito estranho. Nós estamos conduzindo o país a uma situação de extrema violência. Tinha Almeida, ele fala aqui no canal do Estopa, Bolso tá ganhando com isso, para liberar as armas. Cadê o Moro, safado? O Moro tá ganhando junto. Não vamos ser bobos. Né? Lógico, desde o início era tudo isso. Henrique, olha para gente, quando eu falo sobre o poder da alienação, quando eu falo que as pessoas elas precisam ter um pouquinho de semancol e não perceber como elas são idiotas, eu tô vendo aqui o Henrique Cabral, olha o que é a falta de consciência. Lula, o maior ladrão visto nos últimos anos de um governo. A partir do comentário do Henrique Cabral, é possível perceber como que a estratégia de perseguição ao Lula foi uma estratégia estratégica. Imaginem vocês que para conseguirem perseguir o Lula, eles criaram uma mensuração do valor do crime. Eles criaram um triplex. O Henrique Cabral faz parte de uma quantidade muito grande de brasileiros que não tem noção do que está falando. Por quê? O Henrique Cabral provavelmente mora, né, deve ser uma criança,
e deve morar de aluguel e deve ter aquele sonho de ter a casa própria. Aí quando fica falando que o Lula desviou o dinheiro do triplex, o Henrique Cabral fica loucão. Mas olha, como que é possível perceber que não existe noção na cabeça do Henrique Cabral? O Moro seria o herói que prendeu o Lula, o maior ladrão da história da política. Só o dinheiro que foi encontrado no apartamento do Gedel, olha, e o caso Gedel é um dos poucos casos, tá, Henrique Cabral? Dá para comprar 50 triplex, só o dinheiro que foi encontrado no apartamento do Gedel. O dinheiro que encontraram do Paulo Preto na Suíça, e esse dinheiro do Paulo Preto, ele pode estar ligado ao Alckmin e ao Serra, porque o Paulo Preto é operador do PSDB, dá para comprar 120 triplex. O dinheiro que eles estão imputando ao Aécio Neves em termos de corrupção aqui dentro de Minas Gerais, daria para comprar uns 500 triplex. Então, quando você fala que Lula, o maior ladrão visto nos últimos anos de um governo, isso mostra a sua profunda ignorância a respeito da política brasileira, mostra que você não tem o mínimo conhecimento a respeito do que acontece na política brasileira. Elizabeth Oliveira, o brasileiro está muito próximo à barbárie, não pode usar arma. Fala aqui também Cláudio Celos. Um dos itens que comprove a necessidade da posse de arma é morar em área rural. A área rural está muito perigosa ou os ruralistas estão querendo matar. Bradosquei, embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Créditos, Bíblia Online, Mateus, Jesus Cristo, Gplay, pré-pago. Bradosquei é um daqueles que acha que você pode buscar na Bíblia a fundamentação para as mortes. Olha, Bradosquei, você deve ser um cidadão de bem cristão que acha que você tem que resolver absolutamente tudo na bala. E não é bem assim. Deixa eu agradecer aqui. Eu perdi a participação do... do Delgado, pulou o tempo e eu não consegui colocar. Deixa eu trazer aqui a participação do... Cadê? Eu tô perdido aqui, meu Deus. Onde é que tá? Comentários, tá aqui. Canal Verdade, muito obrigado, Canal Verdade. Fala, Léo, quando virá para o sul de Minas para umas férias merecidas? Eu, minha esposa, meu filho, estamos esperando. Você merece essas férias. Abração. Muito obrigado, Canal Verdade. Canal Verdade, eu não sei se já foi aqui o Canal Verdade está assistindo pelo canal Leonardo Estopa, mas Canal Verdade é muito importante que você passe a assistir também pelo canal do Estopa. Eu comecei essa live mais cedo um pouco pelo canal do Estopa e falei sobre o vídeo novo do Canal Verdade, sobre até onde que vai o fanatismo, né? Uma pastora, quem não assistiu tem que assistir esse vídeo, uma pastora que morreu de fome porque fez um voto com Deus para trocar de casa. Deus não veio dar a casa para ela, ela continuou o jejum e morreu de fome. É uma coisa bem complicada. Bradosquei, você precisa... O Bradosquei, olha que coincidência, me vem o Bradosquei e tenta usar a Bíblia para fundamentar a utilização das armas para matar petistas. Bradosquei, você precisa urgentemente procurar o Canal Verdade para você ser desalienado. Agora, Bradosquei, cada um tem direito de ter sua opinião a respeito disso. Eu, particularmente, não sou contra uma pessoa matar um criminoso que vai ferir alguém. Não sou contra isso. Eu sou totalmente a favor de uma pessoa defender a outra de um agressor. Isso é plenamente óbvio. Imagine você que você tem condições de evitar que uma pessoa seja agredida. Imagine você que você vai ser agredido, você tem condições de se defender. Isso é, obviamente, lícito, isso é, obviamente, lindo. Olha, o cara usou a própria arma para matar o agressor, para evitar que o agressor matasse o próximo. Só não acredito que isso vai acontecer. Eu só não acredito. O meu ponto de vista é que esse decreto é para aumentar a venda de armas, para enriquecer
a Taurus e que a gente vai ter mais violência, ou seja, vão ser mais pessoas embainhando os revólveres, obrigando outras a também embainharem os revólveres. A gente vai ter uma corrida armamentista civil. Um vizinho que já briga com o outro há muito tempo fica sabendo, olha, aquele vizinho agora vai comprar uma arma do mito. Aí o vizinho pensa, não, eu também tenho que comprar, porque eu não vou poder ficar por baixo. O mito está promovendo uma super estratégia de corrida armamentista civil e, olha, ele deve ter até um bocado de ações na Taurus, além de ser o garoto propaganda. Então, não sou contra o seu ponto de vista, mas também não acredito na possibilidade de que seu ponto de vista promova frutos. Eu não acho que esse ponto de vista seu, de que as pessoas vão usar as armas para se proteger do opressor, eu não acredito nisso não. Traz aqui o Cássio da Hora, no canal do Estopa, que o homem violento morrerá de morte violenta. Essa é a essência do ensinamento. Olha, eu acho, não é só eu que acho isso não. A própria lei brasileira pensa isso, que no momento em que um agressor vai agredir, é válido agredir o agressor para evitar a agressão. Isso é a legítima defesa. Para conter a agressão, você usa os meios possíveis e impossíveis para conter a agressão. Eu só não acredito que vai ser liberando as armas que isso vai acontecer. A melhor forma de conter a agressão não é essa proposta do Bolsonaro. Existe uma proposta bem melhor para conter a agressão e eu vou trazer para vocês porque eu não vou tentar usurpar a autoria dessa super proposta. Diz o ex-presidente Lula, seria melhor armar a população com carteira de trabalho e livros. Acabou o problema da agressão. Olha, a pessoa pode ter a maior predisposição do mundo para ser um bandido, a pessoa pode ter uma grande predisposição para ser criminoso. Mas se trabalhar, pagar mais, o cara vai acabar trabalhando. Claro que existem as escórias, que são pessoas que, indiferente da condição da economia, a economia pode estar bombando, pode estar tudo bem, que aquele camarada vai querer ser bandido. Esse tipo de escória, obviamente, não merece, sem sombra de dúvidas, não merece ser respeitado, né? Agora, se a gente tiver um investimento em educação e uma dignidade para o trabalhador que permita uma maior, digamos que, uma maior condição, claro que a gente vai ter uma situação bem melhor. Agora eu vou trazer o canal do Estopa, que agora, preciso dizer, agora oposto do que eu disse antes, e agora eu matei a charada, né, porque eu fiquei meio perdido. Cíntia e Carol acaba de me traduzir, porque eu tinha ficado um pouco perdido, eu estou meio perdido, quem que está fazendo uma interpretação a favor e quem está fazendo uma interpretação contra. Porque, obviamente, é possível usar a mesma frase para você fazer uma leitura a favor do armamento e a mesma frase para fazer uma leitura contra o armamento. Então, Cíntia e Carol traz aqui a versão que, obviamente, é compatível com o evangelho, que não é a versão distorcida pelos bolsominions. Se o bolsominion ler aquela frase, ele vai ver, embainha a sua espada para lutar por contra aqueles que vão tentar ferir com a espada. E a Cíntia e Carol traz aqui a interpretação evangélica do evangelho, que é, guarde a sua espada, não queira ferir ninguém, porque com a espada, quem com a espada fere, com a espada será ferido. Mas o grande problema, Cíntia e Carol, que eu estou fazendo, a leitura que eu estou fazendo, é exatamente disso, de tentarem usar o evangelho como uma interpretação distorcida para justificar as mortes, para justificar a utilização das armas. Eu não sei se o colega trouxe para falar que a utilização das armas é uma coisa lícita, porque quem estiver usando arma precisa ser morto. Eu concordo que quem for realmente matar alguém, se puder ser morto antes, lógico, deixa de morrer um bom, para morrer um que não presta, mas uma pessoa que era boa torna-se um assassino imediatamente. Eu vou fazer uma experiência filosófica com vocês e eu gostaria que vocês refletissem sobre ela.
É uma experiência muito interessante que é de introdução à filosofia, mas antes eu queria pedir vocês no Facebook para compartilharem, por favor, para a gente aumentar o alcance. Isso é muito importante porque a gente precisa trazer de volta o alcance do canal e precisa crescer a live dentro do canal do Estopa. Quem estiver assistindo aí no canal Leonardo Estopa, lembrando que agora eu não estou fazendo mais as reprises no canal Leonardo Estopa, estou deixando a reprise só no canal do Estopa, porque a bagunça de reprises longas no canal Leonardo Estopa desativou todas as notificações do canal. Então é por isso que eu estou movendo. E porque eu estou movendo agora, voltei a fazer os vídeos curtos, eu estou usando o canal Leonardo Estopa para vídeos curtos e estou usando o canal do Estopa para as lives. Então, em poucos dias, eu pretendo desativar as transmissões no canal Leonardo Estopa e deixar as transmissões só no canal do Estopa para ficar só com os vídeos curtos no canal Leonardo Estopa. Então, peço para vocês, por favor, passem a assistir pelo canal do Estopa. Tem os colegas aí, moderadores, que estão compartilhando o canal do Estopa. Agora eu consigo ler aqui o comentário do Delgado. Uma coisa mais importante: se você matar um bandido em casa, os amigos deles sabem o seu endereço, mas se você não sabe o deles, fim da paz. Realmente, porque existe uma ilusão de que o cidadão de bem, armado, ele vai repelir o bandido, mas se ele matar o bandido, ele está morto. Isso é a realidade. Porque, olha, mesmo que você saiba o endereço dos amigos do bandido, você é um cidadão de bem. Você não vai atrás desse bandido para matar. Isso é um problema seríssimo. Cíntia e Carol, Roberto Delgado, está assistindo pelo canal do Estopa. Eu até peço vocês que estão assistindo pelo canal Leonardo Estopa, participem pelo canal do Estopa. Mandando um oi aqui pelo canal do Estopa. Pessoal, vamos para o canal do Estopa. Isso é muito importante, porque a gente precisa crescer a live no canal do Estopa. Hoje estamos aqui já com 110 pessoas no canal, na página Leonardo Estopa, mais 50 Dilma Resistente, mais quase 500 no canal do Estopa e 670 no Leonardo Estopa. Precisamos virar. A gente precisa aos poucos fazer com que o canal do Estopa tenha mais pessoas assistindo que o canal Leonardo Estopa. Deixa eu voltar aqui para os comentários no canal do Estopa. Muito obrigado, pessoal, pela participação. Muito obrigado, Cíntia, pelo superchat. Fernando Marrá, muito obrigado pelo superchat. Superchat que é muito importante para o crescimento dos canais, principalmente agora que a renda dos canais está diminuindo muito. Está bem mais difícil para a gente manter as atividades, manter as contas referentes à atividade. Fernando Marrá fala: gestores respondem civil e criminalmente pelo que assinam. Juiz não. É, no máximo, aposentadoria compulsória. Exatamente. É uma coisa muito complexa, principalmente quando a gente imagina os atos, o tamanho do estrago dos atos do Sérgio Moro. A gente vê como o Poder Judiciário pode desgraçar um país através dos atos do Sérgio Moro, e o mais desesperador, imaginar que nada pode acontecer com um cara desse. Se ele tiver aposentadoria compulsória, ele monta uma empresa, tem um salarão e tal, e ainda continua recebendo o nosso dinheiro. Sabe, gente, que é por isso que acontecem as revoluções comunistas? Olha, à medida em que esses escândalos vão saindo e vão revoltando a população, as coisas vão ficando mais revoltantes. Então as pessoas começam a pensar: olha, eu moro num país onde nós pagamos um juiz aí, no final das contas, mais de 50 mil reais por mês, para que esse cara possa cometer os crimes que quiser e, no máximo, tenha decretado a aposentadoria compulsória. Ou seja, o juiz no Brasil é Deus. Ele é Deus. E aí a gente pensa: será que vale a pena continuar trabalhando desesperadamente para manter esses juízes nessa loucura? Muito obrigado, Fernando Marrá. Muito obrigado a todos vocês que ajudam o canal Leonardo Estopa. Lembrando, pessoal, que olha, nas descrições, e eu preciso colocar inclusive nas descrições do canal do Estopa, eu gostaria de pedir vocês que ajudem, quem puder ajudar, tem aí as contas bancárias. Nós estamos ainda fazendo a campanha para o pagamento desse computador, ainda está faltando o HD SSD e está faltando o monitor, e as outras peças foram compradas com cartão de crédito das pessoas do Clube do Estopa, tem algum valor ainda para integralizar. Assim que a gente conseguir pagar esse computador que eu estou usando agora, eu preciso muito da ajuda de vocês para a gente montar um computador para o Clicério, porque o Clicério vai passar a cortar os vídeos e fazer divulgações durante o dia. Então, um trabalho muito importante que ele vai fazer, mas primeiro a gente precisa acabar de pagar esses aqui. Deixa eu agradecer aqui, então,
porque eu vi que cresceu um pouquinho a live aqui no canal do Estopa. Eu vou mandar um obrigado. Ficou obrigado, porque fazendo um milhão de coisas ao mesmo tempo aqui no canal Leonardo Estopa, chamando as pessoas para o canal do Estopa. Deixa eu trazer aqui um comentário. Gilmar Mendes, Lewandowski e Melo soltaram traficantes e assassinos e você não reclamou, como reclama do Moro. Olha, Roberto Delgado, eu particularmente, eu não sou da área relacionada, eu não sou do comentário a respeito do direito penal de mortes contra a vida e nem tenho muito interesse em ficar fazendo um trabalho de Datena aqui, não. Eu faço um trabalho mais relacionado à economia e política. O que eu vejo no Sérgio Moro é um juiz político que destruiu a indústria nacional para permitir que a indústria dos países que o contrataram pudesse prosperar sobre a indústria brasileira. Eu vejo o Sérgio Moro como uma pessoa que usou o Poder Judiciário brasileiro para destruir a produtividade dentro do Brasil e com isso, com essa destruição da produtividade dentro do Brasil, ele conseguiu abrir as portas dos países que eram criticados como países comunistas pelos brasileiros para que as empresas americanas pudessem fazer negócios com esses países. Então eu não entro nesse detalhe. Olha, Gilmar Mendes, por exemplo, ele tem um caso polêmico lá do habeas corpus daquele médico estuprador. Para que eu vou comentar isso? Eu pretendo comentar mais, eu interesso muito mais, Delgado, em entrar em comentários relacionados à vida de artista que bomba na internet. Olha, gente, a Maísa discutiu com o Silvio Santos. Olha que legal, pessoal. Vejam esse trechinho do vídeo. Nossa, a Maísa brigou. Eu nem vi, não. Eu só vi que tava no top, mas eu não sei o que ela fala. Olha o que a Maísa fala com o Silvio Santos. Meu Deus, mas que legal. E olha a resposta do Silvio. Mas é muito legal. É melhor fazer isso, Delgado, do que ficar entrando numa vida da tela. Absurdo, libertou aquele traficante do mal. Não. Meu trabalho é relacionado à soberania nacional, economia e política. O Sérgio Moro é um juiz que destruiu a capacidade produtiva das empresas brasileiras e ele não fez isso simplesmente para lutar contra a corrupção. Prova disso é que ele está hoje dentro de um dos governos mais corruptos da história do Brasil. Ele fez isso de caso pensado para acabar com a indústria brasileira, para que o Brasil perdesse posições geopolíticas e para que o Brasil voltasse a ser colônia. É isso que me incomoda no Sérgio Moro. Olha, eu não acredito que exista um ser humano puro. Não acredito nessa possibilidade. Eu acho que todos os seres humanos têm falhas, todos os seres humanos têm os seus interesses, mas o problema é que os interesses obscuros do Sérgio Moro implicaram no desemprego e na desgraça de muitos brasileiros. Então, o que me incomoda no Sérgio Moro é isso. Agora, se o ministro fulano deu habeas corpus para traficante, eu não estou nem aí, isso é problema deles. Eles estão lá envolvidos em críticas com quem critica esse tipo de coisa. Não sou eu que vou criticar isso. Eu vou criticar fatos políticos e fatos do Poder Judiciário que podem implicar na desgraça de muitos brasileiros. Agora, eu vou ficar aqui fazendo eu não estou candidatando a nada. Se eu fosse candidato, eu podia fazer sensacionalismo do tipo, meu Deus, olha o que aconteceu com o Champinha, né? Gosta muito de falar muito do Champinha. Léo, na sua opinião, esse governo do Bozo tem vida útil até quando? Acredita que vai conseguir terminar o mandato? Boa noite, presidente Lula. Deixa eu ler aqui de novo. Todas as provas, condenações e delações sobre os gestores da Petrobras foram todas uma grande conspiração. Rick Lukix, Léo, na sua opinião, esse governo do Bozo tem vida útil até quando? Olha, Rick, essa pergunta sua é muito interessante, porque para responder essa pergunta, eu preciso de imaginar qual que vai ser a postura do Bolsonaro. Claro que todo mundo que está aqui imagina que o Bolsonaro é de tudo ruim e um grande lixo, mas não é bem assim. O Bolsonaro, depois de eleito, ele já teve várias manifestações no sentido de fazer coisas boas. Por exemplo, Bolsonaro tentou se opor à reforma da Previdência. Assim que ele tentou se opor à reforma da Previdência, veio o caso Queiroz. O Bolsonaro agora, ele vai tentar negociar para não acabar com férias e 13º. Mas, obviamente, eles vão chantagear o Bolsonaro. Enquanto o Bolsonaro estiver na coleira, obedecendo às elites falando, faça isso, e ele estiver fazendo, ele dura. Se o Bolsonaro tentar bater de frente com as elites, ele cai. Então é muito difícil, porque a gente vai ter que pensar aqui agora o seguinte, quanto
tempo o Bolsonaro vai continuar batendo de frente com as elites? Quanto tempo o Bolsonaro vai continuar desafiando as elites? Se ele continuar como ele está agora, já não desafia, aceita e obedece, não bate de frente, ele dura. Ele vai ser igual o Temer, ele vai ser um cachorrinho na coleira, fazendo exatamente tudo que as elites querem. Agora, se o Bolsonaro tentar se rebelar, ele pode cair. Para você ter uma ideia, Rick Lukix, se o Congresso quiser derrubar o Bolsonaro, esse decreto já é motivo. Esse decreto já é motivo de impeachment. Ah, mas não poderia, não pode. Esse decreto já serve como motivo para que o Congresso derrube o Bolsonaro. Então, ele vai durar o tempo em que ele estiver obedecendo, porque ele é muito frágil. Então, durante o tempo que ele estiver obedecendo e ele tiver popularidade, ele dura. Se a popularidade cair e ele parar de obedecer, aí ele não dura mais. Só respondendo rapidinho, Delgado. Olha, Delgado, eu nunca falei que os governos foram honestos. Eu só falei que os governos eram pró-soberania. Existe uma diferença muito grande. Tem um governo que rouba, mas em contrapartida luta para o país ser soberano e a indústria nacional crescer. Tem o governo que rouba, destrói a indústria nacional e transforma o país em um país rural. A diferença básica é essa. Um era um governo que tinha corrupção, a gente tem que admitir que tinha corrupção sim na Petrobras, tinha corrupção dentro do governo, mas em contrapartida era um governo que lutava para que as empresas brasileiras fechassem negócios fora. O outro é um governo que quebrou as empresas brasileiras para que as empresas de fora vendam para dentro do Brasil e para que o Brasil fique puramente rural. A diferença básica que eu vejo é essa. E desde o meu primeiro vídeo eu falo isso, tá, gente? Eu nunca falei sobre corrupção e eu detesto entrar nesse assunto corrupção, que eu acho que isso é a maior encheção de linguiça que existe. Léo, Márcio Santos, Vento de Liberdade, ouvi que a maioria da população não quer a liberação das armas, mas também ouvi que é constitucional. O povo não deve ser consultado? Márcio Santos fala isso. Sim, Márcio Santos, é por isso que eu falo. Eu vou explicar para vocês esse ponto. Cássio da Hora. Léo, o homem violento morrerá de morte violenta. É um provérbio chinês que quer dizer que a pessoa violenta será atingida pelas suas próprias armas. Cássio da Hora. Muito obrigado, Cássio, pela participação. Eu vou falar com vocês aqui sobre esse comentário que o colega falou, sobre essa questão, ele falou no canal do Estopa, ele fala sobre essa questão de ser constitucional. Existem várias formas da gente ver isso, tá? E são várias interpretações. A primeira coisa é o seguinte, gente. Os juízes, os tribunais, vamos pensar, tanto o STF quanto o STJ, eles não vão julgar conforme a Constituição, conforme a lei. Eles vão julgar conforme os interesses deles e os interesses de quem eles defendem. Então, eles têm argumentos para qualquer coisa. Por exemplo, vamos imaginar que hoje eles decidam derrubar o Bolsonaro. O Congresso pode denunciar o Bolsonaro por crime de responsabilidade e aí eles vão usar esse argumento do Bolsonaro ter emitido um decreto por uma coisa que ele não tinha competência para tal. Ou seja, ele foi contra as prerrogativas dele de presidente da República, ele foi acima daquilo. Crime de responsabilidade, ele pode sofrer um impeachment. Por causa desse decreto, ele já pode sofrer um impeachment. Mas para um presidente sofrer um impeachment, ele precisa estar contra o Congresso. É o caso do Temer, que nunca sofreu um impeachment, e a Dilma, que sofreu um impeachment por um crime fabricado, um crime que nem existia. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que sempre os juízes usam argumentos para responder aquilo que eles já acreditam. Por exemplo, o Sérgio Moro criou uma sentença para condenar o Lula, mas o Sérgio Moro já tinha condenado o Lula mesmo antes de ler o processo. O Sérgio Moro estava lá para condenar o Lula, ele só precisava pensar como, né? Mais ou menos assim, olha, o Lula está condenado, agora eu só preciso encontrar o porquê. Esse é o detalhe a respeito do Sérgio Moro. Na hora que chegou o processo do Lula lá, ele recebeu o processo e falou, esse cara está condenado. Agora eu preciso olhar o processo para saber o porquê. Hoje, na atual realidade, em que tem muita grana rolando por causa dessa coisa aí de liberação das armas, existe uma forma muito simples do STF pular fora. Imaginem vocês que a posse de armas, ela não foi liberada nesse momento. A posse de armas sempre existiu no Brasil. O Brasil nunca proibiu a posse de armas. O Brasil criou uma dificuldade maior para a posse de armas.
É esse o escape para o Bolsonaro. Então, a partir do raciocínio de que as armas já eram permitidas, no entanto, o delegado de polícia fazia um monte de avaliações para ver se as pessoas podiam usar armas, eles podem dizer que não, o Bolsonaro não fez nada de errado, ele só tirou a dificuldade. Mas de quem que era a discricionariedade para saber se uma pessoa pode ou não pode ter posse de armas? Do delegado de polícia. O delegado de polícia, ele é do Poder Executivo. E quem que é o chefe do Poder Executivo? O presidente. Então, tecnicamente falando, o Bolsonaro fez uma liberação da posse de armas através da diminuição da complexidade. Ele tirou a discricionariedade que antes existia nas mãos do delegado de polícia. Essa redução da burocracia, ela não gera nenhum tipo de problema, porque isso já era poder do presidente da República através do delegado de polícia. É a mesma coisa de imaginar que você tem uma empresa muito grande e que você tem toda uma cadeia de pessoas que trabalham para você, mas você é o dono dessa empresa. No final das contas, você é o presidente dessa empresa. Então, tem vários gerentes, supervisores, depois dos supervisores tem os subsupervisores, depois tem um cara lá na ponta da linha da fábrica. Por mais que possa parecer estranho, o presidente pode virar e falar, olha, agora todas aquelas pessoas que ficavam realizando a decisão lá na ponta, ou seja, todos os vendedores da minha loja, vamos imaginar uma empresa, né? Aquele supermercado. O supermercado tem o presidente do topo do supermercado, cada loja, cada região tem um grande gerente, cada supermercado tem um gerente e cada turma dentro do supermercado tem um supervisor. Se o presidente da empresa decidir que, olha, a partir de agora, todos os funcionários vão ter 2 horas de almoço, o supervisor não tem mais que conversar com o funcionário para o funcionário negociar se pode ou não pode tirar 2 horas de almoço. Isso porque o presidente já decidiu assim. E na palavra final a respeito disso acaba sendo do presidente. OCS Ramos, o Superchat não está disponível no Panamá. Pessoal, quem não conseguir ajudar com o Superchat, lembrando que eu não posso ter o cartão, eu não posso ter o Clube dos Canais, isso porque o Clube dos Canais é uma coisa muito difícil para os canais de esquerda. Então, sempre que eu peço, o YouTube fala que eu preciso esperar porque é uma coisa beta. Então, eu gostaria que quem pudesse ajudar, ajudasse na lista. Tem uma lista de contas bancárias que vocês podem ajudar e pode ajudar até com o PayPal. Então, quem puder ajudar, que ajude, por favor, faz uma diferença muito grande. Nós já estamos estudando uma possibilidade técnica, uma alternativa técnica para o Clube dos Canais. Nós vamos fazer através de uma página, mas eu ainda estou analisando como fazer uma alternativa ao Clube dos Canais. O Igor Ferreira, que é uma pessoa que mostra realmente ser uma pessoa muito inteligente, ele fala, impeachment é golpe, esqueceram? Ô Igor, depende. Quando que o impeachment é golpe, Igor? Imagina que o Congresso está contra o presidente, mas o presidente foi democraticamente eleito e não fez absolutamente nada de errado. Aí o Congresso cria um crime, e a partir da criação de um crime, o Congresso derruba o presidente. Isso chama-se golpe. Agora vamos imaginar o caso em que o seu atual presidente participou. Vamos imaginar um caso do governo que você gosta, que é o governo que entrou no lugar do governo Dilma, o governo Temer. O crime foi filmado, o crime foi gravado, o crime existiu, mas o presidente distribuiu dinheiro para o Congresso e por isso ele não foi processado, ele não caiu. Um impeachment só é golpe se não existir um crime do presidente da República. Se existir um crime do presidente da República, um crime de responsabilidade, ele deixa de ser golpe. Por que o impeachment contra Dilma foi golpe? Eles fabricaram o tal de pedaladas fiscais, bombardearam na cabeça do povo que as pedaladas fiscais aconteceram e a partir daí derrubaram a Dilma por causa das pedaladas fiscais. Foi tudo muito bonito, acabou com a economia nacional, destruiu a reputação do Brasil ao redor do mundo e jogou o Brasil nessa crise que a gente está vivendo e criou imbecis como você, Igor. Desculpa, mas você é obviamente um imbecil. Eu lembro de uma das pessoas que me criticou em vídeos, eu vi, né, um jovem, o Dudu,
O Dudu falando, é claro que a Dilma cometeu crime de responsabilidade. As pedaladas fiscais foram verdadeiras. Ele nem tem noção do que é pedaladas fiscais. Isso é a realidade hoje. Se você perguntar para 99% do brasileiro, ele nem sabe falar o que é pedaladas fiscais. Mas mesmo assim, o bobo eleitor do Bolsonaro, o bobo eleitor do Aécio, acha que o impeachment não foi golpe. Porque ele pensa, como eu não gostava da Dilma, como a Dilma falou em estocar o vento, ela tinha que perder o mandato. Então, foi golpe, porque não houve crime. Agora, se o presidente comete um crime, o impeachment deixa de ser golpe. Agora, gostei da... A Iraci Maria Silva Zanetti fala aqui, ó. Olha, a galera aí do... Iraci, são duas decepções pesadíssimas do eleitorado do Bolsonaro. O Bolsonaro foi cruel. Primeira coisa, arma só para maior de 25 anos, ou seja... A maioria dessa turminha que tá toda empolgada para ter armas aí tem 16, 17, alguns fazendo 18 anos. O cara achou que já podia tirar a carteira de motorista e comprar uma arma. Não pode. E a segunda coisa, a arma não vai ser distribuída, ela vai ser vendida. E com esse salário mínimo brasileiro aí, o camaradinha vai pelejar, porque ele não vai ter nem limite de crédito no cartão para parcelar a arma. E como a gente não tem mais comunismo, a gente não pode mais ter um projeto do tipo Minha Arma, Minha Vida, em que o presidente te dá uma arma e você financia aí pelo BNDES. Não pode financiar a arma pelo BNDES, porque BNDES é coisa de vagabundo. Né? Guto 216 falando, olha, arma custa 10 mil reais. O eleitor do Bolsonaro achou mesmo que poderia comprar uma arma porque o mito ia distribuir as armas. Até esse tipo de bobeira eu escutei. Deixa eu agradecer aqui a Tânia Maria pelo superchat, muito importante para o crescimento dos canais. Muito obrigado, Tânia Maria, muito obrigado a todos vocês que ajudam aqui com superchats. Pessoal, eu comentei isso mais cedo, tem um grande apoiador do canal que fez um canal exatamente porque eu pedi essa pessoa para fazer um canal. Eu falei, olha, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua ajuda, meu amigo, porque eu não vou conseguir falar igual você. Exatamente porque ele é pastor evangélico. Ele foi pastor evangélico da Universal por 10 anos, continua pastor, ele sabe a linguagem da alienação. E hoje ele está fazendo um trabalho fantástico de desalienação. E o vídeo dele de hoje merece ser assistido, que é esse vídeo do canal Verdade, que eu acho que é uma coisa fantástica. E eu vou convidar vocês, quem não for assinante ainda, que assine. Mas eu achei uma coisa muito legal, esse vídeo dele. Conta a história de uma pastora que fez um voto de jejum, de que enquanto ela não conseguisse uma casa nova, ela não pararia o jejum. Ela morreu de fome. Isso mostra o peso do fanatismo. Deixa eu rodar para você aqui o iniciozinho do vídeo. Não vou rodar tudo, porque senão eu vou estar roubando o serviço dele. Mas vocês precisam assistir. Ative notificações. Um abraço a você ter me acompanhado aí no canal Verdade. E eu trago aqui mais uma polêmica. Uma pastora que, segundo a narrativa de uma emissora de TV, ela morreu de fome. É isso mesmo. Pessoal, assinem aí o canal Verdade. Para quem não conhece ainda, tô mostrando para vocês aqui a fotinha, porque vale a pena. Olha, e eu fico muito feliz de saber que eu faço parte do nascimento do canal Verdade. O Paulo me ligou, falou, Léo, eu preciso te dar umas dicas a respeito do que acontece nessas igrejas. Depois que ele falou comigo, eu falei, olha, eu não tenho a mínima condição de falar com a propriedade que você vai ter condições de falar. Então faça um canal, por favor. Ele fez o canal e eu peço para vocês, o canal está crescendo. Em poucos dias o canal já vai ter passado o canal Leonardo Stolpa, porque o material que ele está fazendo realmente é um material que vai tocar muitas pessoas. É um material de trabalho contra a alienação. Perna de mesa Camargo. Léo, fala do Maduro.
ou ele já apodreceu? Olha, tá maduro ainda a perna de Mesa Camargo. Quem tá tentando de tudo enquanto é jeito jogar agrotóxico nele para amadurecer é o Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro, a regra do Bolsonaro é agrotóxico para todos. Estão tentando envenenar o Maduro, estão tentando tudo. Igor Ferreira pergunta, como se compra um iPhone com salário mínimo? Né? Deixa eu agradecer mais uma vez Tânia Maria, porque o Superchat realmente é muito importante, principalmente agora que chegam aí as contas, né, conta de 2 internets, conta de luz e tal. Damares come goiaba e toma laranjada. Damares tem uma música antiga que quem é das antigas aí vai lembrar, que é mais ou menos assim: eu trepava na laranjeira e ela no pé de goiaba. Eu imagino que a Damares devia cantar: eu trepava na laranjeira e Jesus no pé de goiaba. Essa passava a tarde inteirinha com a filha da vizinha, brincando lá no pomar. Presidente Bolsonaro, obrigado pela participação. Presidente Bolsonaro fala, esse Léo todo duro parece um robô, né? Eu sou robô do Bolsonaro. A galera trabalhando nas empresas de impulsionamento de WhatsApp rodando 1,8 bilhões de reais e os bobos, otários, fazendo impulsionamento de graça para o Bolsonaro e ainda fazendo um videozinho. Eu sou robô do Bolsonaro, né? Talvez eu estou imitando aí os robôs do Bolsonaro. Obrigado pela participação, presidente Bolsonaro. A gente está aqui, nós somos o Partido do Deboche, você é bem-vindo. Aqui a gente debocha exatamente do seu eleitorado, porque você, presidente Bolsonaro, você está muito bem. Parece que você vai aposentar com quase 80 mil reais, né? Só que o seu eleitorado vai perder o direito de aposentar. Então, a gente está aqui, presidente Bolsonaro, para rir da sua cara, para rir da cara do seu eleitorado. Muito obrigado, Pérez Dias, pelo superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais. Deixa eu ler aqui o Delgado. No momento em que ela morria inutilmente de fome para ter uma casa, no mesmo momento, Deus deixava inúmeras crianças africanas morrerem de inanição, né? Ou seja, comenta aqui o Delgado, critica aqui o Delgado, que enquanto essa pastora fazia um jejum, deixando a comida apodrecer dentro de casa, porque ela queria uma casa de luxo, várias crianças na África estavam morrendo porque não tinham nada para comer. Como é que são as coisas, né? Mas, para vocês entenderem como funciona esse esquema de alienação, de criação de uma expectativa na cabeça do alienado, de que Deus vai trazer uma prosperidade terrena, essas coisas, você precisa realmente se conectar com o Canal Verdade. Porque lá no Canal Verdade, o Paulo faz um super trabalho de desalienação. E crescer o Canal Verdade significa crescer esse trabalho de desalienação. Muito importante. Aqui legal também isso aqui, ó. Roberto Delgado, Levi ameaça abrir caixa preta do BNDES até sexta-feira. O que você acha que vem por aí? Nada. Tudo do BNDES já era público. Então, olha, abrir caixa preta do BNDES é criar zum para ninguém falar do caso Queiroz. A mim não engana. Então, toda hora que começarem a falar do Queiroz, começou a falar do Queiroz, vem esse papinho, vai abrir a caixa preta do BNDES. Não! Olha, a filha do Queiroz, o gabinete do Bolsonaro atesta que a filha do Queiroz trabalhava 40 horas por semana. Aí o pessoal racha de rir, peraí. Personal trainer, trabalhava na academia, várias fotinhas na academia, todas as fotos no Facebook, todo dia tirando foto na academia, ela trabalhava 40 horas por semana. Aí na mesma hora, vamos abrir a caixa preta do BNDES. A massa de manobra toda fala, caixa preta do BNDES. Ali vem triplex do Lula, Ferrari de ouro do Lulinha, vai estar lá, Ferrari de ouro do Lulinha, empréstimo secreto. Ilha de Fernando de Noronha comprada pelo Lulinha na mão do Luciano Huck. Secreto, né? Top secret, vai ter um carimbo por cima, assim, top secret. Vai abrir lá, empréstimo para o Lulinha, empréstimo sem condição de pagamento, né? Doação para o Lulinha,
de R$1 bilhão para comprar um jatinho, top secret, pá! Doação pro Lulinha para comprar um iate, top secret, carimbo de top secret, ensina a deixar de ser bobo. Que caixa preta do BNDES? É um monte de cortina de fumaça, da mesma forma que criaram kit gay, mamadeira de piroca, caixa preta de BNDES. Olha, não tem caixa preta em órgão público. Sabe onde tem caixa preta? É na inteligência. Ah, você não vai querer que a inteligência seja transparente. Não tem caixa preta em órgão público. Os empréstimos do BNDES estão lá. O que você pode chamar de caixa preta do BNDES é uma possibilidade de uma pessoa ter conseguido um determinado empréstimo porque teve um facilitamento. Isso acontece desde uma agência microscópica de banco em cidades do interior até as agências gigantes, o ser humano que não presta, não é o BNDES que não presta. Pérez Dias, muito obrigado mais uma vez. Pérez Dias, Léo, fala das pedaladas, pois elas ajudaram os mais necessitados. Por pedaladas, prefeitos e governadores seriam empichados. A pedalada, eles criaram a pedalada em cima da ideia da protelação de dívida. É mais ou menos assim, você não tem o dinheiro para pagar, em vez de pagar, você vai adiar uma dívida. Isso é absolutamente normal e todos os governos fazem isso. O que eu falo que foi uma cretinice é pegar uma atividade que é realizada por todos os governos de todos os lugares, ou seja, prefeitos, todo o governo, tá, gente? É prefeito, governador e presidente de todos os lugares do mundo, pegar uma coisa dessa e transformar em crime para derrubar um presidente. Isso é uma puta cretinice, né? Lógico. Aí falar que, não, tem que ter autorização do Congresso, você quer dizer que então a conta tá vencendo, você não tem dinheiro para pagar, você tem que pedir autorização. Cretinice dos infernos. Aí olha, o Delgado, todas as promessas de campanha do Bolsonaro, toda balela que o Bolsonaro traz, tipo essa coisa aí de caixa preta do BNDES, antipetismo, falar mal do Lula, é tudo cortina de fumaça. Quando o bicho começava a pegar pro Bolsonaro, assim que surgiu a história da mulher do Bolsonaro ter denunciado ele como uma pessoa perigosa e ter falado que ele recebia malas de R$100 mil, o Bolsonaro voltou a pegar firme em cima do kit gay. É tudo cortina de fumaça, é tudo estratégia. No momento que o bicho começa a pegar para ele, o que ele faz? Ele corre e fala de caixa preta do BNDES, porque são as frases de efeito que ele sabe que vai chamar atenção. Aí todo mundo fica, caixa preta do BNDES. Não tem caixa preta do BNDES, o BNDES é um órgão público. Não tem caixa preta do BNDES, simples assim. Eles podem inventar, olha, o BNDES, temos aqui no BNDES com carimbo de top secret o empréstimo de R$1 trilhão para a ditadura comunista do Maduro. Não duvide, podem inventar isso, mas não tem, sabe por quê? Gente, é só questão de inteligência. Imaginem o seguinte, se tem uma coisa que não tem como você criar caixa preta, criar desvios, é em contabilidade, não dá, é impossível. Imagine que seria praticamente inconcebível a ideia de um banco ter uma parte do seu balancete escrito segredo. É mais ou menos assim, todo o dinheiro que entra e sai do banco está numa coisa que chama balanço, né? Tem um balancete de verificação. Mas uma parte está escrito lá segredo. Se tivesse isso já era escândalo. Então, se tem uma coisa que não dá para fazer confusão, é com contabilidade. Todo o dinheiro que entrou e saiu está lá registrado. Se tivesse qualquer parte desse dinheiro relacionada à caixa preta, teria lá conta, caixa preta, tantos bilhões. Se não tem isso, como é que ele vai inventar isso, Delgado? Olha, é a mesma coisa, pega um extrato bancário, lê o extrato bancário. Se não tem um lançamento naquele extrato bancário, o que você está procurando? Se a conta fechou... Então é cair na real, não tem caixa preta do BNDES. O dinheiro que entrou é público, o dinheiro que saiu é público. Qualquer pessoa inimigo do PT teria achado essa... Se tivesse qualquer coisa errada, teria achado. Fernando Marrá, pastora morreu porque Jesus da Damares ainda não apareceu a descer o pé de goiabeira. Não deu tempo para dar para a pastora. Pastor exigente, Fernando Marrá. Pastor exigente. Não pense você que Jesus ia conseguir... dar uma goiabinha para essa pastora e essa pastora ia parar o jejum, não. Essa pastora prometeu um jejum até conseguir uma casa. Ela não estava querendo simplesmente uma goiabinha, não. Pastora exigente. Pastora, digamos que uma pastora aí difícil. Pastora cara. Não pensa em você que era só uma goiabinha. Pessoal, eu gostaria muito
de agradecer vocês que estão assistindo essa transmissão. Queria lembrar vocês que eu voltei a fazer os meus vídeos curtos e esses vídeos curtos estão sendo publicados no canal Leonardo Estopa. Os cortes desse vídeo aqui, que é a live da noite, antes eu fazia cortes curtos desse vídeo, eu estou postando esses cortes no canal do Estopa e eu estou convidando vocês para mudarem agora pro canal do Estopa. Quem estiver assistindo no canal Leonardo Estopa, eu vou mandar um oi, mudem, para que vocês mudem pro canal do Estopa, porque eu vou desligar a transmissão aqui no canal Leonardo Estopa, eu vou deixar a transmissão exclusivamente no canal do Estopa, para vocês entenderem o que está acontecendo, tá, pessoal? Infelizmente, o YouTube faz um cálculo de quanto tempo da live a pessoa assiste. E por isso, todo mundo que assinou o canal Leonardo Estopa está perdendo as notificações. Então, para evitar esse problema do canal Leonardo Estopa parar de enviar as notificações, eu estou deixando as lives grandes só no canal do Estopa. Então, se você estiver assistindo no canal Leonardo Estopa, eu peço para você, por favor, assista pelo canal do Estopa. Deixa eu mandar, assista aqui. Então, você clica aí onde está o canal do Estopa, se inscreva e, por favor, após se inscrever, clica aí no link aí que a galera está compartilhando. Deixa eu agradecer aqui também. Cláudio Celos, o BNDES nos governos petistas tiveram recordes sucessivos de lucros. Guedes quer retirar dinheiro do BNDES para favorecer o sistema financeiro privado. Exatamente, a finalidade de acabar com o BNDES e acabar com os bancos públicos é deixar que os bancos privados tenham bastante lucro no Brasil. E fala o Delgado aqui, você acabou de admitir que todos os governos, inclusive o da Dilma, pegaram dinheiro em segredo, porque no BNDES não. Não, Roberto Delgado, ninguém pegou dinheiro em segredo não, menino, deixa de ser bobo. O que eu falei é que todos os governos fazem protelação de crédito, Delgado. Imagina o seguinte, acabou de vencer uma conta de dívida, deve tantos milhões para um banco. Aquela conta acabou de vencer, não tem o dinheiro para pagar, renova a dívida, menino. Não é pegar dinheiro em segredo, não, isso é público. Então, renovou a dívida, se renovou a dívida, e renovou a dívida e não é do PT, é normal, renovação de dívida. Se renovou a dívida e querem fazer impeachment, chamam de pedalada fiscal. Todos os governos em todo o mundo renovam dívidas quando não tem dinheiro para pagar. É absolutamente normal. Né? Tem várias pessoas que estão, inclusive o Amoedo e o Zema estão tirando o dinheiro aí das atividades comerciais e industriais para colocarem o dinheiro na dívida pública. É muito mais interessante colocar o dinheiro na dívida pública do que arriscar no Brasil. Então, deixa eu pedir vocês, por favor, nesse momento eu paro aqui a gravação e peço vocês se inscrevam no canal do Estopa, se inscrevam no canal Leonardo Estopa e marquem para receber as notificações. Muito obrigado, pessoal, e até mais tarde no canal TV 247 com o programa Léo ao Quadrado. Não percam os meus vídeos pequenos que eu coloco agora no canal Leonardo Estopa. Muito obrigado.